Olá, bem-vindo de volta. E a gente falou no tutorial anterior que o blockchain, né, ele tem uma característica da assinatura ser feita em bloco, isso traz uma segurança, né, isso torna os registros imutáveis. E a gente viu que, além disso, ele opera em uma rede ponto a ponto distribuída. Quer dizer que existem cópias do blockchain em vários computadores, o que torna um ataque, uma alteração ilegal, muito mais difícil, porque o hacker, ou seja lá quem estiver tentando alterar o blockchain, teria que atacar todos os computadores. E aí entra um último elemento aqui importante quando a gente fala de blockchain, que é o chamado protocolo de consenso. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente tem lá o blockchain, né, as transações, por exemplo, de uma criptomoeda espalhadas em uma rede ponto a ponto em centenas e milhares de computadores. E um grupo hacker, por exemplo, resolve atacar. Vamos supor que cada computador desses aqui sejam dezenas ou centenas de computadores. Tá? Então, esse grupo ele tem um poder computacional e ele consegue atacar muitos computadores ao mesmo tempo. Então, ele começa o ataque dele lá, uma série de computadores, e ele faz a alteração do blockchain. Lembrando que ele vai ter que alterar o blockchain e ele vai ter que atualizar todos os registros, né? Não é uma simples alteração. Então, supondo aqui que a gente tenha, provavelmente a gente vai ter milhares de blocos, né? Vamos supor aqui que aqui a gente tenha o bloco 1, aqui a gente tenha o bloco 1000, aqui a gente tem o bloco 100.000. Do ponto que ele atacar, por exemplo, ele quer alterar o bloco 100.000, daqui para diante ele vai ter que assinar e atualizar todos os blocos seguintes, senão toda a cadeia fica inválida. Né? Então ele vai ter que executar isso em muitos computadores. Então ele começa o ataque dele e ele tem sucesso lá no primeiro grupo de computadores que ele inicia o ataque. Então vejam aqui, onde tem uma caveirinha ali, quer dizer que aqui, nesse grupo de computadores, a alteração, o hackeamento lá foi feito com sucesso. E ele continua atacando. Né? Ele já alterou lá, ele continua atacando mais uma série de computadores. E ele vai lá para um outro grupo de computador e consegue alterar também, atualizar tudo com sucesso. E ele continua no ataque dele. Só o que acontece? Lembra que a gente falou que nós temos uma rede ponto a ponto distribuída. Então a rede está se comunicando. Né? Elas estão trabalhando em conjunto. É uma rede ponto a ponto que coopera. O que pode acontecer em determinado momento? O que vai acontecer em determinado momento? Bom, o protocolo de consenso, ele vai ver que existem nós, ou existem computadores que fazem parte da rede, que estão com versões diferentes do blockchain do restante da rede. Né? Eles vão detectar isso. E o que vai acontecer depois dessa detecção? Bom, vai entrar em prática o protocolo de consenso. E o que o protocolo de consenso é? Como o nome diz, ele busca o consenso. Bom, se eu tenho dois computadores aqui que eles têm uma versão diferente, né? Esses dois aqui estão diferentes de todo o resto. Então aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 com uma nova versão. Bom, vamos aplicar o protocolo de consenso. O protocolo de consenso nos diz o quê? Que a maioria, né? Em resumo, a maioria vence. E o que vai acontecer? Bom, aqueles dois computadores, ó, você pode ver aqui, que agora, em vez da caveirinha, eles têm o sinalzinho de certo, eles foram atualizados com a versão que estava em todos os outros nós da rede. Só que o computador, lá, o hacker, continua atacando. Só que enquanto ele está atacando aqui, ele conseguiu alterar esse, os outros computadores já têm a versão atualizada, ou seja, sem as alterações dele, já foram atualizados para uma versão, eu diria assim, não hackeada do blockchain, certo? Então, vejam que aqui a gente traz mais um nível de dificuldade. Né? E aqui a gente está dizendo que, aqui a gente está, do ponto de vista prático, tornando a violação do blockchain quase impossível. Se você olhar a história das criptomoedas, existem, claro, histórias de ataques, de falhas, de hacks, mas de uma maneira geral,
o blockchain hoje é algo extremamente conciso, extremamente seguro. Ou seja, ele não é uma tecnologia vulnerável, ela é extremamente segura, graças a todos esses elementos que nós estudamos até agora. Então a gente viu a assinatura com hash, a gente viu a imutabilidade, a gente viu que o blockchain ele tem uma estrutura sequencial e que ele tem uma assinatura em forma de cadeia, a gente viu que ele está distribuído e, além disso, existe o protocolo de consenso. Então, praticamente é impossível você conseguir violar, eu diria assim, corromper o blockchain. Do ponto de vista teórico, isso seria possível. Como? Bom, o hacker ele teria que atacar 51% dos computadores da rede simultaneamente. E ele teria que, em tempo hábil, né, antes que os computadores fossem atualizados, colocar a versão dele do blockchain nesses computadores. O que vai acontecer se ele fizer isso? Se ele alterar 51% dos computadores? Bom, o protocolo de consenso automaticamente, né, ele alterando 51%, o protocolo de consenso automaticamente vai propagar a versão hackeada dele para o restante dos computadores. Então, nesse caso, ele não precisa atacar o resto da rede, ele precisa atacar 51%, né, que a própria rede vai propagar a versão dele, a versão alterada do blockchain para o resto da rede. Então, isso do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista teórico, a gente está vendo aqui que é possível. Do ponto de vista prático, não é, ok? Isso não acontece porque é muito difícil. O poder computacional, a infraestrutura necessária para isso torna, do ponto de vista prático, isso impossível.